Olá pessoal, sou o professor Jonas Farias, leciono matemática nas turmas de 6º e 7º ano na Escola de Centro de Educação Rural de Riacho das Flores, em Herutaba. Nosso assunto de hoje é sobre subtração com números naturais e multiplicação com números naturais. Vamos lá? Pessoal, subtração com números naturais. Vamos primeiro observar essa situação aqui. Observe no esquema abaixo a representação da altura em metro de 5 dos prédios mais altos do Brasil. Tá certo? Nós temos aqui a mansão Margarida Costa Pinto, que tem 154 metros de altura, fica em Salvador, na Bahia. Temos o IPs, que tem 158 metros, tá? Fica em São Paulo. Temos o Rio Sul Center, que tem 163 metros, fica no Rio de Janeiro. Temos o edifício Itália, que tem 165 metros, que fica em São Paulo. E temos o Mirante do Vale, que tem 170 metros, que fica em São Paulo. Qual é a diferença na altura dos dois maiores prédios representados no esquema? Pessoal, quando eu falo em diferença, tá? Eu estou dando a ideia de subtração, ok? Então, para saber a diferença entre os dois prédios mais altos, é só fazer a subtração. Quem são os dois prédios mais altos aqui? É o Mirante do Vale, né? E o edifício Itália, 170 e 165. Então, para saber a diferença entre os dois, é só fazer a subtração, certo? Para resolver esse problema, vamos usar a ideia de comparar uma medida com a outra. Tá certo, pessoal? Quando eu falo em subtração, eu estou dando a ideia de comparar, tá certo? Estou dando a ideia de completar e de tirar, tá certo? E também estou dando a ideia de diferença, ok? Então vamos lá, fazendo aqui a subtração, 170 menos 165 dá igual a 5. Esse 5 é a diferença de altura entre o Mirante do Vale e o edifício Itália. Tá certo? Então a diferença, né, entre os dois é de 5 metros. Ok? Chamamos, pessoal, a operação realizada de subtração. Certo? Veja abaixo o nome de seus termos. O termo que está em cima eu chamo de minuendo. Tá certo? É de onde eu estou subtraindo. Tá certo? O termo que fica embaixo eu chamo de subtraindo. É a quantidade que eu estou subtraindo. O resultado da subtração eu chamo de resto ou diferença, tá certo? Minuendo, de onde eu estou subtraindo. Subtraindo é a quantidade que eu estou subtraindo, tá certo? E aí o resultado da subtração eu chamo de resto ou diferença. A subtração também está relacionada à ideia de completar e de tirar unidades, tá certo? Se o minuendo menos o subtraindo, é igual ao resto, então o subtraindo mais o resto é igual ao minuendo. Aqui, pessoal, se eu pegar o minuendo subtrair, né, do subtraindo, o resultado é o resto ou diferença. Se eu pegar esse resto somar com o subtraindo, o resultado vai ser o minuendo. Então repare, 170 menos 165 dá 5, né? Se eu pegar o 5 somar com 165, dá o 170, certo? Porque a subtração, pessoal, é a operação inversa da adição. E vice-versa, tá certo? A adição é a operação inversa da subtração. Ok? Então, sempre quando eu pegar o resto, somar com o subtraindo, o resultado vai ser o minuendo. Ok? A subtração e a adição são operações inversas. Continuando. Vamos agora, pessoal, ver como é que a gente arma uma subtração, tá certo? Quando envolve números maiores. Ok? Só lembrando, minuendo, subtraindo, o resultado eu chamo de resto ou diferença. Primeiro vamos armar, tá certo? Armar os cálculos. Lembrando, pessoal, que quando eu for armar, eu tenho que obedecer a essa disposição aqui, ó. Unidade abaixo de unidade, tá? Dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar e assim vai, tá certo? Aí eu subtraio, tá? Ordem por ordem, ok? Primeiro, sempre começando das unidades, tá? Ó, 9 menos 9 dá 0, né? 5 menos 3, eu estou subtraindo, né? 5 dezenas de 3 dezenas, que dá 2, né? 3 menos 4, 3 centenas menos 4 centenas, pessoal. Não tem como fazer isso, né? Não tem como eu tirar 4 centenas de 3. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar uma unidade, tá? Ó, da unidade de milhar, e transferir para a ordem das centenas. Então vamos lá, eu tenho que tirar uma unidade daqui, tá certo? Da ordem das unidades de milhar. Quando eu tiro uma unidade daqui, fica uma.
Ok? Eu tirei uma unidade daqui, ó, da ordem das unidades de milhar. Aí ficou só uma unidade de milhar. Então eu pego essa unidade de milhar que eu tirei daqui, transfiro para a ordem das centenas. Lembrando, pessoal, que uma unidade de milhar vale 10 centenas, certo? Aí somando 10 centenas com as 3 centenas aqui, fica 13 centenas. Ok? Agora sim, dá para subtrair, né? 13 centenas de 4. Tá certo? 13 centenas menos 4, 13 menos 4 dá 9. Agora aqui ficou só uma unidade de milhar, né? Não tem ninguém subtraindo embaixo, então repete. Ok? Se eu pegar o 1920 e somar com 439, vai dar 2.359. Ok? Vamos para o outro exemplo. Tá certo? Então vamos primeiro armar o exemplo B. 735 menos 547. Novamente, obedece à disposição. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Tá certo? E subtrai ordem por ordem. Vamos lá. Sempre começando das unidades. 5 unidades menos 7 unidades. Não tem como subtrair. Então o que é que eu faço? Eu tiro uma dezena, tá certo? Da ordem das dezenas e transfiro para a ordem das unidades. Ok? Então eu vou tirar uma dezena daqui, ó. Tá? Das 3. Vou tirar uma dezena de 3. Tá certo? Aqui eu tenho 3 dezenas, vou tirar uma. Aí fica só 2. Tá certo? Essa dezena que eu tirei, eu transfiro para cá. Tá certo, pessoal? Para a ordem das unidades. Lembrando que uma dezena vale 10 unidades, né? 10 com 5 fica 15, né? Então aqui agora ficou 15. Ó. 15 unidades. Agora sim dá para subtrair. 15 unidades menos 7 unidades dá 8. Agora eu passo para as dezenas, tá? Vou subtrair as dezenas. Agora aqui ficou 2 dezenas, né? 2 dezenas menos 4 dezenas. Não tem como subtrair. Faz o mesmo esquema, tá certo? Tira uma centena, tá certo? Agora eu tiro uma centena, tá certo? Eram 7, agora fica 6. Essa centena que eu tirei, eu transfiro para as dezenas. Lembrando que uma centena corresponde a 10 dezenas, né? Então 10 dezenas com 2 dezenas fica 12 dezenas, tá certo? Essa centena que eu tirei daqui eu transferi para a ordem das dezenas. Agora ficou 12 dezenas. 12 menos 4 dá 8. Ok? Agora para a ordem das centenas. 6 menos 5 dá 1. Então 735 menos 547 dá 188. Se eu somar 188 com 547 vai dar 735. Ok, galera? Pessoal, vamos agora para a multiplicação com números naturais. Tá certo? Sempre, pessoal, as principais ideias associadas à multiplicação é o quê? Adição de parcelas iguais, disposição retangular, e possibilidades e proporção. Vamos trabalhar cada um desses casos, tá? Lembrando que esses 4 casos que eu falei, todos dão a ideia de multiplicação, tá certo? Ou, quando eu falo em multiplicação, quando eu lembro desses 4 casos que eu falei, né? Eu estou dando a ideia de multiplicação, tá certo? Vamos lá para a situação 1. Observe as situações a seguir. Situação 1. Pedro é professor de dança de salão e está preparando uma apresentação de gafieira. Todos os alunos vão participar, formando 8 casais. Quantos alunos vão participar dessa apresentação? Repare, pessoal, que eu tenho 8 casais, né? Cada casal é composto por 2 pessoas. Então, para saber a quantidade de pessoas, é só somar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, né? 8 vezes, tá certo? O total de alunos pode ser determinado por uma adição de parcelas iguais, ó, tá certo? Eu estou fazendo uma adição de parcelas iguais. Quando eu estou somando, eu chamo de parcelas, certo? Então, eu tenho 8 casais, cada casal tem 2 pessoas. Então, eu vou somar o 2 8 vezes, tá certo? Somando 2 8 vezes dá 16, ok? Ó? Logo, 16 alunos vão participar dessa apresentação, tá certo? Pessoal, para simplificar o registro dessa operação, nós usamos esse sinal aqui, esse pontinho, tá certo? O pontinho representa a multiplicação. Ou, se eu quiser, eu represento com um X. Tanto faz, tá? Eu posso representar a multiplicação por um X ou por um pontinho. Na maioria dos livros, traz esse pontinho, tá certo? Mas os dois casos representam a multiplicação. 8 vezes 2 é 16, né? É assim que eu leio.
Chamamos essa operação de multiplicação, né? Os números 8 e 2 são os fatores e 16 o produto. Tá certo, pessoal? Os números que estão sendo multiplicados eu chamo de fator. Ok? Ó, 8 é o fator, 2 é um fator. O resultado da multiplicação eu chamo de produto. Tá certo? Exemplos. Ó. Pessoal, veja, 4 mais 4 mais 4, né? Eu estou somando 4 3 vezes. Ou seja, eu tenho 3 parcelas. Então, eu posso representar essa soma de parcelas. Toda vez que eu tenho uma soma de parcelas iguais, eu posso representar por uma multiplicação. Ó. O 4 está sendo somado 3 vezes. Então, é 3 vezes 4, né? Que dá 12. Lembrando que o primeiro fator sempre vai me dizer quantas vezes... Tá? O primeiro fator me diz quantas vezes eu estou somando o segundo fator, tá certo? O primeiro número que aparece aqui na multiplicação me diz quantas vezes eu estou somando o segundo. Repare na leitura, 3 vezes 4. Ou seja, o 4 está aparecendo 3 vezes. Tá? 3 vezes 4. Repare esse outro caso. Aqui eu tenho agora 4 parcelas de 3. Tá certo? O 3 está sendo somado 4 vezes. Então, como é que eu represento em forma de multiplicação? 4 vezes 3, tá certo? Sempre o primeiro número me diz quantas vezes eu estou somando o segundo. Repare na leitura, 4 vezes 3. Ou seja, o 3 está aparecendo 4 vezes, tá? 4 vezes 3 dá 12. Outro caso, aqui eu tenho 5 parcelas, tá? O 2 está sendo somado 5 vezes, tá certo? O 2 está sendo somado 5 vezes. Então, como é que eu represento em forma de multiplicação? 5 vezes 2, tá certo? O primeiro número sempre vai me dizer quantas vezes eu estou somando o segundo, tá certo? 5 vezes 2, né? O 2 está sendo somado 5 vezes. 5 vezes 12 dá 10, né? Que é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes. Repare esse outro exemplo. Agora 5 mais 5, né? Eu tenho duas parcelas. Se eu tenho duas parcelas, vai ser 2 vezes 5, né? Tá certo? O primeiro número, repetindo, tá? Eu gosto muito de repetir para ficar gravado na cabecinha de vocês. Tá certo? O primeiro número sempre me diz quantas vezes eu estou somando o segundo. Então, no caso aqui, 2 vezes 5. O 5 está aparecendo duas vezes, que é 10. Ok? Situação 2, pessoal. Tá? Sandra coleciona figurinhas de animais da fauna brasileira, ameaçados de extinção. Observe como são as páginas do álbum de Sandra. Tá certo? Observe as páginas dela. Cada página, pessoal, tá? Repare que está formando uma disposição retangular, né? Para saber quantas figurinhas, ó, eu não preciso contar, né, ó, de uma por uma. É só contar as fileiras, ó. Aqui eu tenho 4 fileiras, eu tenho 4 fileiras de 3, né? Ou também eu posso encarar 3 fileiras de 4. Então é só multiplicar, né? 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Tá certo? Para chegar à resposta, não há necessidade de contar individualmente os espaços onde as figurinhas são coladas, pois em cada fileira há a mesma quantidade. Esse tipo de organização é conhecido como disposição retangular. Tá certo, pessoal? Quando eu falo em disposição retangular, também estou dando a ideia de multiplicação. Nesse caso, ó, 4 fileiras e cabem 3 figurinhas em cada uma. Então, para determinar o total de figurinhas, fazemos 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, né? Obtendo 12. Ok? Logo, cabem 12 figurinhas em cada página do álbum. Vamos lá, ó. Situação 3. Para fazer aulas de tênis, Carlos tem 2 calções e 5 camisetas. De quantas maneiras diferentes Carlos pode se vestir para praticar tênis? Para encontrar a resposta, é necessário determinar todas as possibilidades que existem. Observe o esquema abaixo que representa a situação. Então, pessoal, ó, uma outra ideia de multiplicação também é quando eu falo de possibilidades. Tá certo? Repare que Carlos tem 2 calções e 5 camisetas, né? Quantas formas diferentes ele pode se vestir? Como há 2 calções e para cada um há 5 camisetas, o total de possibilidades é dado por 2 vezes 5, né? Ele tem 2 calções, para cada calção ele tem 5 camisetas. Ó. Então, existe 10 maneiras diferentes dele se vestir, tá certo? Podemos pensar ainda em 5 camisetas e, para cada uma, 2 calções. Tá? Ou seja, 5 vezes 2, né? Que dá 10. Tá certo? Logo, Carlos pode se vestir de 10 maneiras diferentes. Ok? Então, essa situação 3 me mostra uma outra ideia de multiplicação.
quando eu falo de possibilidades. Situação 4, pessoal, uma outra ideia que me leva à multiplicação. Reparem, cada garrafão, como o da figura, contém 20 litros de água. Quantos litros de água teriam 3 garrafões iguais a esse e 4 garrafões? Podemos resolver essa situação com base na ideia de proporção direta, relacionando a quantidade total de água com a quantidade de água que há em um garrafão. Observe a situação. Um garrafão, pessoal, contém 20 litros, né? Então, 3 garrafões, 1 para 3, eu estou triplicando, né? Triplicar e multiplicar por 3. Então, se eu estou triplicando o número de garrafões, eu tenho que triplicar também o número de litros. Tá? 20 vezes 3 dá 60. Então, 3 garrafões contém 60 litros. Ou seja, isso aqui está dentro de uma proporção. Se eu triplicar, como eu estou triplicando os garrafões, eu tenho que triplicar também a quantidade de litros. Tá? Isso eu chamo de proporção. Então, 4 garrafões. A mesma ideia. Um garrafão tem 20 litros, né? Então, se eu estou quadriplicando, tá certo? Quadriplicar é multiplicar por 4. Se eu estou quadriplicando os garrafões, eu tenho que quadruplicar também os litros, tá? Então, 20 vezes 4 dá 80, tá certo, pessoal? Existem alguns termos, pessoal, bastante usados na multiplicação, tá? Que é duplicar, que é multiplicar por 2, triplicar, que é multiplicar por 3, quadruplicar, multiplicar por 4, quintuplicar, multiplicar por 5 e assim vai. Tudo bem? Logo, 3 garrafões contêm 60 litros de água e 4 garrafões, 80 litros. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Ó, vamos armar agora as multiplicações, tá certo? Vamos fazer as armações. Lembrando que os números que estão sendo multiplicados eu chamo de fatores, o resultado eu chamo de produto. Tudo bem? Para a gente armar, pessoal, é naquela mesma ideia da subtração e da soma, tá? Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim vai, tá certo? Eu multiplico cada algarismo do número de baixo por cada algarismo do número de cima, tá certo? Começando sempre das unidades, pelas unidades. Então vamos lá, ó. Começando pelas unidades, né? Eu multiplico 9 por 5, 9 vezes 5 dá 45, tá certo? Então eu coloco o 5 e levo o 4. Por que eu levo 4, pessoal? Qual é a interpretação? Quando eu multiplico 9 vezes 5, dá 45, né? 45 é 40 unidades mais 5 unidades. Sendo que 40 unidades são 4 dezenas. Então, eu levo o 4 e guardo na ordem das dezenas, tá? Eu guardo lá. Agora eu multiplico 9 por 1, né? Agora eu estou multiplicando 9 por 1 a dezena. 9 vezes 1 dá 9. Com esse 4 que estava guardado, fica 13, né? Então, 15 vezes 9 dá 135. Vamos para o nosso segundo exemplo. 254 vezes 63. 254 e 63 são os fatores, né? O resultado aqui é o produto, ok? No caso aqui, o 135 é o produto, né? Dessa multiplicação. Primeiro, vamos armar aquela mesma disposição, tá? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena abaixo de centena. Começo sempre a multiplicar, pessoal, pelas unidades, tá certo? Multiplica cada algarismo do número de baixo por cada algarismo do número de cima. Sempre começando pelas unidades. Vamos lá. Ó. Primeiro do 3, né? 3 vezes 4 dá 12, né? Coloco 2 e levo 1, tá certo? Vamos interpretar novamente, né? Por que leva esse 1? 3 vezes 4 dá 12, né? 12 unidades. 12 unidades é 10 unidades mais 2 unidades. 10 unidades, pessoal, corresponde a uma dezena, né? Então, eu pego esse 10, ó, que é uma dezena, tá? E levo para a ordem das dezenas. E guardo lá. Agora, eu multiplico 3 por 5. Ó. 3 vezes 5 dá 15, né? 15 mais 1 dá 16. Tá certo? Com esse 1 que estava guardado. Então, coloco 6 e vai 1. Vamos interpretar novamente, ó. 3 vezes 5 dá 15, né? Com 1 dá 16. Então, eu tenho 16 dezenas. Tá certo? 16 dezenas são 10 dezenas mais 6 dezenas. 10 dezenas equivale a uma centena. Tá certo? Então, eu pego essa centena, tá? Levo para a ordem das centenas e deixo guardada lá. Agora, eu multiplico. 3 vezes 2 dá 6. Com esse 1 que estava guardado, né? Dá 7. Ok? Agora, eu passo por 6, né, pessoal? Eu tenho que multiplicar todos os algarismos de baixo, né? Por todos os algarismos que estão em cima. Agora, eu passo por 6, ó.
6 vezes 4 dá 24, né? Coloco o 4 e vai 2, ó. Tá certo? Lembrando, pessoal, observações, ó. Como eu estou multiplicando agora o 6, eu tenho que escrever na mesma direção que ele, ó. Tá certo? Eu tenho que escrever na mesma direção. Se eu não obedecer a essa disposição, tá certo? O resultado vai sair errado. Então, se eu estou multiplicando 6, ó, eu tenho que escrever na mesma direção que ele. Tudo bem? E vamos interpretar novamente, né? Ó, o que eu fiz aqui. 6 vezes 4 dá 24 unidades, né, pessoal? Ó, 6 vezes 4 dá 24 unidades, né? Porque eu multipliquei o 6 pelas 4 unidades. Dá 24 unidades. 24 unidades são 20 unidades mais 4 unidades. 20 unidades são duas dezenas. Então eu pego essas duas dezenas, transfiro, tá? Ó, guardo na ordem das dezenas. Tá certo? Agora pego o 6 e multiplica por 5. 6 vezes 5, eu estou multiplicando agora as dezenas, né? 6 vezes 5 dá 30. Com esse 2 dá 32. Né? Então coloco o 2 e levo o 3. Ó. Interpretando novamente. Ó. 6 vezes 5 dá 30. Com 2 dá 32. Né? Então eu tenho 32 dezenas. 32 dezenas, pessoal, são 30 dezenas mais 2 dezenas. 30 dezenas corresponde a 3 centenas. Então é por isso que eu levo esse 3 para a ordem das centenas. Ok? E deixo guardado lá. Agora eu multiplico ó, o 6 por 2. Né? Agora estou multiplicando o 6 por 2 centenas. 6 vezes 2 dá 12. Com 3 que estava guardado dá 15. Tá certo? Depois que eu multipliquei todos os algarismos, né, de baixo por todos os algarismos que estavam em cima, agora eu somo. Tá, ó. Eu somo esse resultado aí. Tá certo? Agora eu faço a soma. Aqui embaixo do 2, pessoal, não tem ninguém, então eu posso colocar o 0. Tá legal? Agora faz a soma normalmente. 2 mais 0 dá 2. Tá certo? 6 mais 4 dá 10, né? Coloco o 0. Tá? E leva 1 para as centenas. Tá certo? Leva uma centena para a ordem das centenas. Ó. 7 mais 2 dá 9. 9 com 1 dá 10. Né? Coloco o 0 e levo 1. 1 com 5 dá 6. Tá certo? 1 aqui não está somando com ninguém, então repete ele. Tá certo? Então 254 vezes 63 dá 16.002. Tudo bem? Continuando. Pessoal, agora a gente vai ver algumas propriedades da multiplicação. Vamos lá. Ó. A multiplicação, pessoal, obedece, tá? Ó, segue algumas propriedades. Vamos conhecer algumas delas. Vamos lá, propriedade comutativa. A multiplicação, pessoal, obedece à propriedade comutativa, que é que em uma multiplicação de números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Um exemplo, ó, 7 vezes 8 e 8 vezes 7. Ó, tá? Aqui eu só alterei a ordem dos fatores, sendo que o resultado é o mesmo, pessoal. 7 vezes 8 dá 56. 8 vezes 7 dá 56. Então, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. A essa propriedade eu chamo de comutativa. Tudo bem? Próxima propriedade. Ó. A multiplicação ela tem uma propriedade associativa. Em uma multiplicação com mais de dois números naturais, podemos associar os fatores de modos diferentes sem alterar o produto. Vejamos. Ó. Coloquei aqui dois exemplos. Tá? Ó. Tá? Representa a mesma multiplicação, 2 vezes 3 vezes 5. Eu posso, pessoal, associar os números que eu quiser, que não altera o resultado da multiplicação. Eu posso associar o 2 com 3 e eu posso associar o 3 com 5. Também poderia associar o 2 com 5. Não altera o resultado da multiplicação. Vamos lá. Ó. Como aqui eu estou associando o 2 com 3, primeiro eu multiplico 2 com 3. 2 vezes 3 dá 6 e repete o 5, né? 6 vezes 5 dá 30. Agora vejamos aqui, ó. Eu associei o 3 com 5. Então repete o 2 e multiplico 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Ó. Agora multiplicando com 2 dá 30. Então, tá, ó. Em uma multiplicação com mais ou dois números naturais, né, podemos associar os fatores de modo diferente sem alterar o produto. Propriedade associativa. Próxima propriedade, pessoal, elemento neutro. O número 1, quando multiplicado por outro número natural qualquer, resulta sempre nesse outro número. Ou seja, o 1 como fator da multiplicação não altera o valor do produto. Por isso, ele é chamado elemento neutro da multiplicação. Pessoal, quando eu falo elemento neutro de uma operação, o elemento neutro
é aquele número que não altera o valor do termo, tá? Não altera o valor do outro termo em uma dada operação, tá certo? Por exemplo, no caso da adição, o elemento neutro é o zero, né? Porque o zero não altera o valor do outro termo, né? Se eu somar 2 mais 0, dá 2, né? O zero não altera o valor do outro termo. No caso da multiplicação, o zero altera, né? O valor do outro termo. Se eu multiplicar aqui o 10 vezes 0, vai dar 0, né? Então alterou o valor do outro termo. Elemento neutro não altera o valor do outro termo em dada operação, tá certo? Cada operação possui seu elemento neutro. No caso da multiplicação, o elemento neutro é o 1. Se eu multiplicar o 10 por 1, dá 10. Tá? O 1 não altera o valor do outro termo, né? Na multiplicação. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Ok? Próxima propriedade, propriedade distributiva. Para multiplicar um número natural por uma adição ou subtração com dois ou mais termos, podemos multiplicar esse número por cada um dos termos da adição ou da subtração e adicionar ou subtrair os resultados obtidos. Vejamos, pessoal. Toda vez, pessoal, que eu tenho um produto tal por uma soma ou por uma subtração, eu aplico a propriedade distributiva. O que é que eu faço? Eu pego esse número, multiplico por cada um tal desses números que estão sendo somados. Tá? Eu pego esse número 4, vou multiplicar por cada um desses dois números. Tá certo? E vou somando, né? Ó, somando ou subtraindo, de acordo com o sinal. Ok? Se tivesse mais números aqui, eu ia fazendo no mesmo sentido. Tá? Ia multiplicando. Então vamos lá. Ó. Multiplico 4 por 2 e o 4 por 5. Como é que vai ficar isso? Multiplico 4 vezes 2, ó, tá? Repete o sinal de mais, tá certo? Depois multiplico 4 por 5. Isso aqui eu estou aplicando a propriedade distributiva. Eu estou distribuindo os números, tá certo? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 5 dá 20, né? Então vai ficar 8 mais 20. 8 mais 20 dá 28. Se aqui tivesse mais números, pessoal, tal, ia multiplicando, tá? Do mesmo jeito. Ia obedecendo o sinal. Segundo exemplo, agora eu tenho 8 vezes 5 menos 3, tal. Agora eu tenho um produto por uma subtração. Do mesmo jeito, aplica a propriedade distributiva. Sempre que eu estou multiplicando, tá, um número por uma soma ou por uma subtração, eu aplico a propriedade distributiva. No mesmo sentido, eu multiplico o 8 por cada número que está aqui dentro do parênteses. Tá certo? Primeiro, multiplica 8 vezes 5, depois o 8 vezes 3. Ó. Tá certo? Vamos lá. Ó. 8 vezes 5, tá? Repete o sinal de menos, agora é menos, tá? Ó. Não é mais a soma, tá certo? Multiplica 8 vezes 5, repete o sinal de menos, tá? E multiplica o 8 vezes 3. Ó. Tá legal? Aí multiplica 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 3 dá 24. Subtrai, né? 40 menos 24, né? Daqui do sinal. 40 menos 24 dá 16. Tudo bem, pessoal? Então, vimos aqui as propriedades. Ok, galera? E aqui paramos. Tá certo? Até mais, pessoal.